Olá pessoal, eu sou Marlene, do curso de odontologia, da turma 117.1. Está aqui o professor Mário para falar sobre facetas de porcelana. Então vamos lá com a primeira pergunta. Professor Mário, fazer facetas de porcelana e resina enfraquece os dentes? Não, de forma nenhuma. O tratamento estético com facetas, sejam elas de porcelana ou de resina, de forma nenhuma enfraquece o dente. Na realidade, até em determinadas situações, você vai fortalecer a estrutura dental. Porque a indicação desses tratamentos, assim, na maior parte deles, são dentes que já estão com defeitos de forma, com restaurações extensas, com perda, né, de estrutura. E aí, na realidade, você colocar essa faceta vai até reforçar a estrutura remanescente do elemento dental. Então, de forma nenhuma, enfraquece. E como a experiência do senhor é grande, então, assim, qual a melhor faceta que o senhor indica? Entre resina e porcelana, né? Bom, as resinas, você tem a possibilidade de fazer diretamente na boca do paciente, né? Que é o que a gente chama de faceta direta. Na mesma sessão clínica é feito o desgaste, né? O preparo, como a gente chama, do elemento dental, que necessita receber esse tipo de tratamento. E a faceta ela é construída diretamente sobre o dente. Nós vamos colocando pequenos incrementos, né, de resina composta, que é aquele material estético que imita o esmalte dental. E você vai construindo cada incremento desse, dando forma ao dente e cor, né, até você chegar ao resultado desejado. As facetas de porcelana, normalmente o que a gente tem nas facetas de porcelana, tá? Essas facetas elas são confeccionadas no laboratório. E normalmente o que a gente tem? Você, primeiramente, prepara esse elemento dental, envolve você colocar um provisório sobre aquele dente, tá? É feita a moldagem, é colocado o provisório, que, digamos assim, já é o esboço da futura faceta, só que é feito de resina acrílica, que é um outro material. E o paciente é liberado, e esse molde ele é enviado para o laboratório. O laboratório vai vazar esse molde em gesso e vai ter uma cópia fiel da boca do paciente. A partir daí, existem algumas formas de se produzir essa faceta. Aqui nós, digamos assim, a que é mais conhecida para fazer essa faceta de porcelana é pela técnica de cera perdida, ou seja, o técnico vai encerar em cera, semelhante ao que é feito na disciplina de anatomia e escultura, por exemplo, tá? Que vocês inseram aqueles dentinhos, então ele encera só a faceta, tá? Isso é incluído num anel, que a gente chama, e a porcelana fundida, tá? Depois que essa cera ela é perdida, esse anel recebe temperatura e a altíssima temperatura essa cera queima, então ela sai e a gente fica com um molde negativo dessa cera. E aí a porcelana é aquecida e injetado dentro. Depois ele quebra esse revestimento, tira de dentro a facetazinha já de porcelana, ou seja, que é uma cópia fiel daquele molde que ele fez em cera, daquele modelo, melhor dizendo, que ele fez em cera, e aí dá o acabamento, dá o polimento e manda para o dentista. O dentista recebe essa faceta, marca o paciente no dia, né? E é tirado o provisório e cimentado essa faceta de porcelana. Então, assim, a diferença principal estaria nisso, numa que envolve mais procedimentos, noutra que é um pouco mais rápido. No entanto, as facetas de porcelana são muito mais duráveis do que as facetas de resina. Então, assim, vai depender de cada caso, vai depender também do investimento que o paciente está disposto a fazer para aquele tratamento. E dessas facetas, o senhor diz que existe alguma vantagem e desvantagem em ambas? Bom, a gente poderia colocar como uma vantagem da resina composta o fato de ser muito mais barato, de mais rápida execução, né, de não precisar
de uma terceira pessoa, né, no caso o técnico do laboratório, para estar fazendo esses procedimentos laboratoriais, tá? O que com certeza reflete nos custos. E a gente poderia colocar como uma desvantagem da faceta de resina a durabilidade, que no caso a de porcelana, por ser um material muito mais estético e também muito mais durável do que a resina composta, é mais resistente ao desgaste, com certeza essa seria uma vantagem, ou seja, essa estabilidade desse material por mais tempo, você teria uma durabilidade maior, tanto em termos de forma, como também em termos de manutenção da cor, da estética e do brilho, com vantagem para a porcelana. E se caso o paciente resolver fazer porcelana ou resina, o senhor, assim, diz se é preciso fazer manutenção periódica? Bom, todo e qualquer tratamento odontológico, ele requer uma manutenção periódica, né? Do mesmo jeito que o nosso carro tem uma manutenção periódica e a gente está ali durante o trânsito, ele é submetido, né, a vários esforços, entra, anda, para, engata a marcha, desliga, liga, então tem que ter manutenção, mesma coisa é qualquer tratamento odontológico. Às vezes o que acontece, principalmente na área de prótese e odontologia estética, é que os pacientes, eles vão à procura dos consultórios odontológicos para ter um tratamento, né? E quer um tratamento de qualidade, um tratamento que renove o seu sorriso, que devolva a estética e a autoestima, né, a esse paciente. Óbvio que, muitas vezes, devido aos custos que a gente já conversou aqui, esses tratamentos acabam demandando um investimento financeiro por parte dos pacientes, e aí, depois disso tudo, eles acham que aquilo vai durar a vida toda, né? Que dali para frente ele nunca mais vai precisar de fazer outro tratamento de novo ou de ter que repetir aquele tratamento. E na realidade não é isso que acontece, tá? Normalmente o que as pesquisas mostram é que um tratamento desse, em torno de 8 a 10 anos de durabilidade, ele já está, digamos assim, ele já cumpriu sua função. A partir dali, esse material ele tende a acabar se fraturando, tá? Ou até alguma dessas facetas se descolando. Não estou dizendo que necessariamente isso vai acontecer, mas que isso pode acontecer. Então, o paciente ele tem que estar periodicamente indo ao consultório odontológico. A gente sempre recomenda pelo menos, né, uma vez ao ano, minimamente uma vez ao ano. Então, sempre que ele for a essa consulta, óbvio que todos os dentes vão ser examinados e os dentes que receberam o tratamento com faceta também vão ser examinados. Se nenhuma dessas facetas está se descolando, se está sofrendo algum tipo de alteração de cor. Anualmente, você fazendo essa revisão, você vai ter bem esse tratamento aí por 10 anos, mais ou menos, e depois disso você tende a substituir uma ou outra faceta dessa, ou por fratura, ou porque ela descolou. Eu já tenho pacientes que eu estou acompanhando já há 12 anos. Tá? Eu tenho pacientes já com 12 anos que foi feito faceta, foi um dos meus primeiros pacientes, assim que eu me formei. Tá? E até hoje esse paciente ele tem a faceta dele lá cimentadinha, direitinha, funcionando normalmente. Óbvio que exige também o quê? O cuidado do paciente, principalmente do ponto de vista da higienização, né, da correta escovação, porque senão também pode o dente se estragar e a faceta também vir a ser perdida. Né? Então, eu acho assim, que é uma durabilidade bastante satisfatória, com certeza. E o senhor acha, você poderia dizer assim, quais são as indicações e as contraindicações para fazer as facetas? Bom, as indicações principalmente são alterações de cor, alterações de forma ou restaurações extensas ou troca de restaurações extensas, tá? Principalmente nos dentes anteriores, né? Nos dentes anteriores, quando a gente fala de faceta. E no caso, as contraindicações, que eu coloco até como uma contraindicação parcial, seriam os pacientes que sofrem de bruxismo, né?
que é aquela condição em que o paciente range o dente durante a noite, alguns deles até durante o dia, né? Ou que apertam os dentes, que é o que a gente chama de bruxismo excêntrico ou bruxismo cêntrico, aquele paciente que aperta os dentes. Então, esse paciente, nessa condição, ele submete todos os dentes dele a um esforço mastigatório que excede, tá, a resistência daqueles dentes. Então, ele consegue quebrar, né, ele consegue desgastar os seus dentes naturais. Imagine, então, o dente que não é natural, né, o dente artificial que é feito de porcelana. Então, no caso específico desses pacientes, existe essa contraindicação, porque o paciente realmente vai acabar quebrando, né? Mas eu coloco como uma contraindicação parcial porque é possível fazer o tratamento do paciente, ou seja, diminuir esse bruxismo ou até controlar esse bruxismo com o uso de aparelhos, tá? E tirando o paciente dessa condição ou melhorando a sua condição, você fazer o tratamento estético, tá? E esse paciente continuar usando o aparelho. Então, desde que ele use o aparelho, que vai prevenir esse bruxismo, que vai proteger os dentes dele, tá? Ele vai poder usar as facetas. O importante é ter isso em mente. Se ele deixar de usar o aparelho e por acaso ele começar a ranger os dentes de novo, né, a apertar os dentes, ele vai quebrar os dentes dele natural e também vai quebrar as facetas. Por isso que eu coloco uma contraindicação parcial, né? Bem, para finalizar, nós temos que agradecer ao professor Mário pela oportunidade. Agradeço também a oportunidade. Viu? Para abrir nosso conhecimento. E é isso. Obrigado.